Olá a todos que nos acompanham. Esse é mais um episódio de entrevistas do projeto Bom Senso Brasil. Eu sou o Felipe, esse ao meu lado é o Luiz Barbosa e hoje temos a presença ilustre do vereador Isídio Brito de Brito Correia, pelo seu segundo mandato, ele que teve atuação no movimento sindical, no Sindicato dos Metalúrgicos. Seja muito bem-vindo, Isídio. Para a gente começar já a ficar mais descontraída a conversa, fala um pouco da sua trajetória, o que te motivou a entrar no mundo político, na vida pública. Primeiro agradecer o espaço, satisfação em estar aqui até conversando com vocês. E, na verdade, assim, nós começamos tem um tempo, né? Eu fui cipeiro, fui comissão de fábrica já na década de 80, 90. Depois eu virei dirigente sindical, sindicatos metalúrgicos, dirigente de base. Rapidamente virei secretário-geral, depois presidente do sindicato. E em 2008, eu concorri à minha primeira eleição partidária. Eu acabei sendo eleito o vereador mais votado do PT na época. Em 2012 repeti, e em 2016 fui suplente, duas vezes naquele momento, né? E fui suplente também em 2020. E retornei agora em 2024, portanto eu tenho 3 mandatos. 3 mandatos. Isso, passei pela CUT, instâncias da CUT, fui fundador, sou um dos fundadores do Banco de Alimentos, uma ONG chamada CEADEC, que trabalha a coleta seletiva, e em todos os movimentos da cidade importantes que foi necessário fazer, nós tivemos, né? Fórum Regional de Desenvolvimento, Campanha Natal Sem Fome, o Fórum Regional de Desenvolvimento tem uma questão muito específica que nós participamos, que originou, inclusive, naquela lei que é do Hamilton Pereira, que é a região metropolitana de Sorocaba. Então, nós participamos de vários movimentos, sempre procurando relacionar bem com as pessoas, e a cidade acabou me dando o terceiro mandato agora. Excelente. Isídio, você começou como cipeiro quando, você falou mesmo? 1988, na empresa Metalac. Epa, então é isso que nós vamos começar. É um cara que vem de muito tempo, tá? E aí que nós começamos, nesse muito tempo. Quando você lembra, vamos colocar assim, 88, e a gente sempre põe uma data específica que é 2024, desculpe, 1994, o tempo do Plano Real, tudo. Nós tínhamos uma situação de Brasil, tá? Em que ele, comparado a muitos países, eu vou dar um exemplo, China, Brasil e China tinham um PIB parecido, tá? E hoje a China é uma potência mundial, tá? E o Brasil não cresceu e perdeu alguns espaços em relação à questão de economia mundial. Ele já chegou a ser a sexta economia mundial. Sim. Tá? O que nós fizemos de errado, Isídio? Para mim, investimento no básico na educação. Quando você fala do crescimento da China e o PIB ali em 94, foi quando foi lançado o Plano Real, eu entendo assim, que algumas propostas ela tem que ser proposta de Estado, você não pode mexer. E a China, como o Japão, quando perdeu a Segunda Guerra Mundial, como a própria Coreia, né? Investiram muito em educação. A própria Alemanha, quando sai da Segunda Guerra, da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial derrotada, ela investiu tudo que foi necessário em educação. Eu acho que o Brasil precisa urgente rever esse conceito. Acho que tivemos, no próprio governo Lula, nós tivemos um avanço nesse sentido, né, no investimento em educação, mas sempre o Congresso Nacional sempre barrou, nunca foi como prioridade. Né? Então, eu vejo o grande exemplo da China foi a educação e focar no desenvolvimento. Né? Então, a China, não sei se a população lembra, da minha idade lembra, né? Que qualquer produto da China era duvidoso. Hoje, não. Qualquer produto da China é requinte de qualidade. Produto da Era China pejorativo antes. É muito relativo, exato, Xing-Ling. Então, Xing ficou Ling. esse apelido. Mas, na realidade, assim, a China demonstrou que, a partir do momento que ela investiu em tecnologia, ela investiu na educação, principalmente, né? É por isso que ela tem todo esse avanço. É lógico, tem uma população muito maior, aquela coisa toda, tem muitas diferenças lá ainda, mas eu atribuo assim, coloquei até outros países. Eu coloquei a Coreia do Sul, eu coloquei a Alemanha, vários países, né? Mas a educação é o básico de tudo. E são exemplos bons, a Alemanha e Japão, por exemplo, porque eram países que estavam destruídos por uma guerra. Por uma né? guerra, foram destruídos por O uma Brasil teve guerra. uma guerra. Exato, o Japão surpreende o mundo em 1972. Eu me lembro que na fábrica, o que se debatia na fábrica na época? Na verdade, o Fordismo, né? O Fordismo
né? Era o grande debate nas fábricas. Quando chega em 1972, o Japão explode o PIB no mundo, é o primeiro no mundo, o PIB. O que aconteceu com esse país? Todo mundo foi procurar saber, né? E a partir da década de 80 e 90, entra o chamado toyotismo, a exemplo do quê? Do que o Japão fez. O que o Japão fez primeiro? O básico foi a educação. É que, na realidade, o Japão, ele teve uma coisa muito mais forte, que teve o Plano Marshall, após a Segunda Guerra Mundial. Tá? O Plano Marshall ele investiu muito no Japão, a Alemanha também não tanto, tá? A Alemanha ela se reergueu mais com as pernas, mas os Estados Unidos fez um trabalho muito grande, inclusive de apoio a importações de produtos do Japão. O Japão, na década de 60 também, o produto dele era horrível. Nossa, isso é japonês? Aí Sim. depois ele cresceu. Mas ele soube aproveitar o investimento americano, ele soube aproveitar. Até depois que começou aí o toyotismo, aí que os Estados Unidos eles abriram muito o mercado para o Japão, principalmente para a parte automotiva, aí que houve aí a questão. Ele deu uma segurada, inclusive, que houve uma invasão de Toyota e Honda nos Estados Unidos. Mas ele soube aproveitar. Tá? E aí nós vamos fazer esse comparativo. Vamos trabalhar Japão, Estados Unidos, Japão e Brasil. Quando a gente fala em educação, eu venho aqui e lembro do Fundeb, né? Do Fundef primeiro, que foi inclusive a Yara que relatou. Né? Foi. Foi um trabalho muito bom em relação. Exídio, hoje falta dinheiro na educação ou ele está sendo mal empregado? Porque a gente vê cidades, tá? A gente vê cidades com, às vezes, arrecadação e investimento em educação. Vou colocar assim, de forma assim, X, mas que tem um bom desempenho na educação. E às vezes cidades que têm 2 vezes isso, muitas vezes até por conta de recebimento de royalties de petróleo, que você vê lá milhões e milhões, e a educação é um nível de subdesenvolvimento incrível. Será que a gente não precisa começar a ver o que realmente está? Porque a gente sempre fala, não, precisa investir. Mas o investimento está vindo. Mas está vindo certo? Então, bom, aí, o investimento, ele tem algumas fases do investimento. Então, vamos, assim o presidente Lula assumiu em 2003, teve que negociar com o Congresso, tal, teve os Planos Nacional de Educação, né, o Fundeb, Fundef, enfim, que exatamente para tentar recuperar principalmente o ensino básico, o ensino técnico, que foi uma outra briga. Mas o que eu quero dizer com isso? Nem todo o dinheiro que chega é bem aproveitado, porque eu vejo que nos falta gestão qualificada, que tem muito a ver com a história nossa de educação, né? Tem muito a ver com o nosso histórico de investimento tecnológico, porque tem cidades, de fato, que com muito pouco faz muito, né? Se você pegar o ranking das cidades, né, que são as primeiras em educação, Não é Sorocaba? você vai observar, Sorocaba não está, mas você vai observar assim, que tem cidades, por exemplo, do estado de São Paulo, Fartura, por exemplo, né? Fartura é uma das cidades mais bem colocadas. Outro dia eu conversei com um amigo meu lá, ele falou, já não é mais porque aquela leva de gestores que tinha se aposentou, né? Tem outros novos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é possível trabalhar, mas o dinheiro é necessário, sim, ele é muito necessário, mas esse caminho, né, e esse vácuo que teve, essa falta de investimento que nós tivemos lá atrás, falta gestores especializados, né, para trabalhar isso. Agora, aliado a isso, também, infelizmente, você tem os grandes erros das gestões de educação, como foi, por exemplo, o kit robótica em Sorocaba, como foi... isso foi nacional, né? Teve várias cidades do Brasil inteiro. Quer dizer, você tem brechas no segundo maior recurso que tem nas cidades, nacionalmente também é a mesma coisa, para que você tenha também a corrupção. Então, eu repito que dinheiro não é tudo. Tem cidades, por exemplo, que depois do pré-sal, aproveitou bem o pré-sal, aproveitou bem o royalties de petróleo. Outras cidades hoje, né, na nossa orla marítima, mas tem cidades também que não fez nada, né? A cidade está horrível. Então, eu atribuo isso à questão da gestão. O dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não é tudo. Eu acho que tem que ter muito mais investimento, tem que ter muito mais recursos, mas eu atribuo um pouco a essa questão da falta de investimento lá atrás, a padronização disso, né, a seriedade disso, dá
é você colocar dinheiro na mão de quem não deve, né? E, na realidade, a educação, em muitos lugares, né, você vê a situação que está. Não está bem ainda, né? Não está bem. Nós precisamos trabalhar mais isso. Você colocou a questão de 2003, do Lula. O primeiro mandato do Lula foi de 2000. 2003 até 2010. certo. E ele fez uma coisa interessante. Você lembra que ele botou a CGU? Foi até um Deus nos acuda, principalmente nos recursos da educação, para começar a ver, ele fazia aquelas auditorias dos municípios Sim. e pegou o diabo, tá? Eu lembro até de um município ali, se eu não me engano, São Francisco do Conde, tá? Ficou famoso. É. E queria muito, muito, muito dinheiro e não saía nada, 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 tá? Sim. E tentou, e foi um bom trabalho. E aí eu coloco um outro ponto para você. Hoje, eu até tive essa curiosidade de analisar São Francisco do Conde, continua a mesma coisa. Problema de Brasil agora é independente de partido. Tá? Você vê que foi uma boa. Eu tenho aquele tempo do Lula como uma boa ideia, ele tentou fazer uma coisa boa e era uma coisa necessária. Mas não muda. Estamos aí mais de 20 anos depois e não muda. O que está faltando? Porque assim, a gente sabe o problema que tem, a gente sabe o problema de gestão, a gente sabe que tem corrupção, a gente sabe que coisas que custam 1 são compradas por 10. Existe, tá? Não adianta a gente fechar o olho para isso, mas não muda. Por quê? Não muda. Independente de partido. E sabe, mudam-se partidos, mas os problemas continuam os mesmos. Então, eu vejo assim, nós tivemos fases. Quando eu faço o recorte, alguns recortes, eu tenho idade para fazer isso, então eu falo assim, bom, vamos pegar da década de 70. Também tenho. Pegar da década de 70. Tem um questionamento, por exemplo, para mim, né? Para mim, por exemplo, quando eu fiz até o 4º ano, na realidade, eu tinha aula de OSPB. Organização Social Política Escuta, Brasileira. para você ver, né? Eu lembro. atribuo hoje que eu aprendi muito ali, né? Sim. Eu aprendi muito ali. Mas o OSPB na época foi uma linha adotada pelo regime militar, Tá. que foi até 84, 85, por aí. Entre a década de 80, isso é importante falar porque é uma outra fase política. Você vem da redemocratização, pedindo eleições diretas, que só aconteceu em 89, mas ali já tinha uma outra linha do Darcy Ribeiro, por exemplo, e do Brizola, né, que queria as escolas integrais. Eu acho que as escolas integrais é um grande caminho, que já na década de 90, já com o próprio Fernando Henrique, uma parte do Fernando Henrique admitia, a outra parte não admitia, e quando o Lula chega, o Lula admite, né, o investimento na educação básica assim muito forte, pelo menos falava muito, não teve tantas condições talvez de botar tanto dinheiro e preparar inclusive isso, e as escolas técnicas, os institutos federais, a universidade, essa briga que o Lula fez. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que hoje você tem evoluções pontuais de acordo com alguns estados. O estado do Ceará, por exemplo, o É estado uma do Maranhão. referência, tem inclusive É uma índice de referência. excelência. Isso, exato. Aí você tem, no sul, você tem algumas referências, aqui no estado de São Paulo, referência. Eu vejo assim que nós precisamos equilibrar isso. Acho que a política de educação, ela tem que ser uma política de estado definida. E essa política de Estado pode ser um candidato à direita que ganha eleição, de centro que ganha eleição, de esquerda ganha eleição, mas ela tem que continuar porque é soberania nacional. Eu acho que esse entendimento falta no Brasil. É a mesma coisa da história do momento que nós estamos vivenciando agora. Bom, vamos tirar o imposto de renda, vamos aliviar até R$ 7.500, numa perspectiva da reforma tributária, resolver uma boa parte das coisas até 2033, que a reforma, o chamado arcabouço da reforma tributária passou, e nós vamos pontualmente recebendo. Então nós temos 168 bilhões de pessoas que recebem, 168 bilhões de reais. Bilhões de reais. 168 bilhões de reais pessoas que recebem aí o Bolsa Família. Mas nós temos 800 bilhões de reais que a gente dá isenção de IPI ou coisa parecida para as pessoas, para vários segmentos do nosso país, né? Da produção. Quer dizer, você tem isso. Qual que é a decisão que nós vamos tomar? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem políticas que é política de Estado, né? E eu vejo que a política de educação do Brasil, ela
ela passou várias fases e nós não definimos, e não tem claro isso, numa política de Estado. Eu falo da reforma tributária, por exemplo, eu falo assim, o Barack Obama fez 2 reformas tributárias, o Trump fez 2 reformas tributárias, e na primeira e na segunda do Trump, os milionários, os bilionários dos Estados Unidos pediam para entrar. Ó, eu quero contribuir, eu quero contribuir. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil é diferente. Você tem 135, 140 mil caras que estão dizendo o seguinte, eu não quero essa reforma tributária. Quem que vai mexer com ele na reforma tributária? 10% daquilo que ele ganha. Então, eu estou colocando isso. Nós precisamos começar a resgatar nossa soberania nacional e dizer, não, educação é educação e nós vamos investir num plano ambicioso de 10, 15, 20, 30 anos para que a gente possa sair da situação. Foi o que a Coreia fez, foi o que o Japão fez, que a Alemanha fez, cada um com a sua realidade, mas fizeram. Uma coisa que a gente percebe... Você tem alguma pergunta, Não, Felipe? pode continuar. Vamos continuar? Uma coisa que a gente percebe, quando a gente fala em educação, você tem... Podemos colocar aí desde creche, que antigamente a creche não era educação. Começava no primário, era primário. É uma evolução. É uma evolução. Evolução. Só que nos países desenvolvidos, principalmente esses que foram citados, você tem o começo ali. E qual é o fim da educação? A universidade. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, a alavancagem de um país, ela acontece aqui, na universidade. Tanto que tá uma briga gigantesca lá das besteiras que o Trump tá falando, querendo fazer lá com Harvard e tudo. Mas, vamos dizer o seguinte, alguma coisa no dia, hoje, ou alguém vai tomar um remédio, vai usar alguma coisa que foi desenvolvido em Harvard. Sabe? São centenas de prêmios Nobel que tem lá, tá? Brasil, o que a gente percebe muito? Isso é uma coisa de todos os governos. A gente trabalha muito, a gente discute muito assim a educação. Olha, precisa ver a questão do ensino fundamental, tá? Precisa de dinheiro. Mas universidades brasileiras, eu cito a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Calamidade. Não está faltando um pouco também a gente trabalhar essa questão da universidade brasileira, porque nós estamos perdendo muito espaço tecnológico por conta disso? Exatamente, você tocou num ponto. Vamos pegar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos 1% do PIB que tem de orçamento no Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós perdemos muito com isso. Porque se você não investir na ciência e na tecnologia, você não tem. Quando eu falo em investir em ciência e tecnologia, eu tive num congresso, ali em 2010, a presença do Lula. Ele homenageou na época 300 cientistas, e fiquei 3 dias lá, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com as universidades. E no debate colocava-se o seguinte, que você tem que investir em ciência e tecnologia desde o ensino fundamental. Por quê? Porque ali nós já temos condições de detectar as nossas inteligências e trabalhar isso depois do ensino médio, no ensino técnico, até chegar nas universidades, investir para que você possa ter um país autônomo, um país que possa avançar, na sua criação, enfim, nos seus produtos, aquela coisa toda. Então, o que acontece hoje? Hoje, os parques tecnológicos, você vai no parque tecnológico aqui, vê o sofrimento do parque tecnológico, para ele sobreviver. Outro dia eu fui numa reunião, assim que o presidente Lula foi com aquela missão para a China. Sim. A gente pensa que não, mas chinês é danado. Eles soltaram expedição aqui no Brasil inteiro para ver a realidade. Tinha uma empresa que veio aí, eu tive a oportunidade de acompanhar, lá no Parque Tecnológico. Nanshan chama a cidade. A cidade tem 5 parques tecnológicos. Ela tem 2 milhões de habitantes na China. 5 parques tecnológicos, 3 federal e 3 estadual. Entendeu? Nós temos um aqui. Eu estou falando de Sorocaba, é a realidade brasileira. Então, para mim, teria que ter uma estratégia, a mesma coisa do esporte. Nós temos 1% do PIB que se investe, para mim, em 3, 4, 5 anos, vamos ter 3%, 4%. Opa, a iniciativa privada, cada 1% que o governo federal coloca, ela coloca mais 1%, entendeu? Porque a ciência e tecnologia não é para uma empresa fazer para ela, que os grandes grupos fazem. Eles têm as ilhas de excelência, que eles contratam, eles vão atrás. O mundo inteiro faz essa disputa.
Então, nós precisamos, de novo, é um exemplo, né, de soberania nacional, e até atribuindo é o Bom Senso Brasil. O nome entendeu? Bom senso, tem que ter bom senso nesse sentido, e tem que ter grandiosidade. Então, isso não tem, sabe? Então, eu vejo essa falta de entendimento, né, nesse investimento. E hoje está acontecendo uma outra situação. Pelo menos eu fiquei intrigado. Primeiro, eu era doido para entrar no ETEC, por exemplo, né? Quando surgiu o ETEC e tal, né? Molecada toda era 20 por 1. Era cada 20 Era, era. para uma vaga, É. né? Hoje estão tendo que prorrogar as inscrições para garantir as inscrições nas ETECs. Qual é a pergunta que se faz? Será que os cursos oferecidos um outro viés, talvez, né? Os cursos que estão sendo oferecidos estão dando o devido retorno? Entendeu? Estão sendo contratados, porque a pior coisa que tem, você faz um curso, né? Faz um puta de uma universidade, você se esforça, aquela coisa toda, depois você não tem oportunidade. Então, tudo isso nós precisamos rever o que de fato está acontecendo no mundo inteiro e o que é que nós vamos fazer. Nós estamos virando agora nessa chamada virada ambiental, a virada tecnológica, que é a quarta revolução industrial. Nós estamos trabalhando já, e já tem muito, né? Na realidade, veículos, né? Com elétricos, o hidrogênio, o híbrido etanol, que é uma revolução esse híbrido etanol, que é a Toyota que produziu. Então, o que se faz na realidade para que você possa. Agora, sem dúvida, não é, para mim não é nem duplicar, eu acho que é triplicar o investimento em ciência e tecnologia em todos os sentidos. E aí, quando eu falo em todos os sentidos, passa pela educação, lá do ensino básico, porque ali é que você vai detectar e vai formar, lógico, né, os nossos cientistas, enfim, o nosso futuro. E nós estamos muito atrasados. Essa briga de Harvard agora que o Trump está fazendo é coisa de louco, né? Porque, na verdade, ele mesmo, né? Na verdade, os Estados Unidos o povo ficou. Deixa eu só perguntar uma coisa Vão para ter você. orgulho daquilo, mas não é só daquilo, é de várias universidades. Essa é uma grande referência mundial, tal, né? Mas tem orgulho das universidades. A gente fala assim de louco assim, mas eu sempre faço uma pergunta para os convidados para ver se, né? Você acha que a Terra é plana? Não, mas de jeito nenhum. Então a gente precisa saber. Tem gente que acha. Infelizmente, tem uma boa porcentagem Que é um que problema, tem crescido. Eu sempre achei o seguinte. que é um problema da educação. Nesse também. quesito, eu sempre achei o seguinte, que não ficaríamos. Eu sempre falava assim, gente, esse povo não vai passar nunca de 15%. Tem lugar que está dando 32%. Que acredita nisso? Tem. Você acredita num negócio desse? É o negacionismo. O negacionismo. Não, mas, Pô, meu, não, mas aí foge da razoabilidade, não. né? Pô, não dá. Tem coisa que não dá. Mas a gente, né, vê isso. Você colocou uma coisa das ETECs, a cair, a diminuição das pessoas, dos jovens. Inscrições? Inscrições. o interesse. É. O interesse. Assim, talvez. Aí você colocou outra coisa muito importante. Por quê? Estão sendo absorvidos essas pessoas? Aí nós vamos na questão. Falta de oportunidade. Aí, esse ponto, falta de oportunidade. Nós estamos tendo indústrias para absorver isso ou nós estamos perdendo nossas indústrias? A indústria reclama, pelo menos o que houve, né, um debate ou outro, que nós vamos, uma entrevista, enfim, um dado que você procura extrair por aí. Na verdade, o que a indústria fala é o seguinte, que ela tem uma necessidade da mão de obra e não tem essa mão de obra devidamente preparada e qualificada. Eu atribuo aí também a questão, tem um chamado atributo salarial, o atributo perspectiva de futuro, né? E a outra perspectiva é essa geração que está aí. Eu acabei de sair lá do sindicato agora, estava ouvindo uma menina, jovem, a menina tem 23 anos. O que ela fala? Ela fala, olha, trabalhar na indústria é muito bom, eu gosto, mas trabalhar na indústria de domingo a domingo é horrível. Né? Nós precisamos ter o nosso tempo de lazer, nós precisamos ter o nosso tempo de descanso. E nós temos que ter, ela falou um negócio interessante, de convívio com a família. Eu cansei de ver meu pai sair de madrugada, a vida inteira, não tinha sábado, não tinha domingo, eu não quero isso para o meu futuro. Falou assim. E ela falou, o pessoal tem falado muito do final do 6 por 1, né? Eu defendo, ela fala, lógico que defende, uma jovem, né? Que muito cabeça. Falou, e a turma fala do Uber. Só que o Uber, se a família está reunida, ele tem a liberdade, é o que ela falou.
Ela falou, de se reunir domingo com a família. Né? Então ela falou um negócio, tocou num ponto, eu falei, menina, você tirou isso da onde? Ela falou da minha realidade, da minha vida, né? E é uma realidade. Então o que eu estou colocando aqui, na verdade, é assim, guardando as devidas proporções, nós temos nosso ensino técnico estadual, nós temos o Senai, que é o sistema S como um todo, excelente, eu sou Senai, eu fiz Senai, tornearia mecânica, na década de 70, você tem os institutos federais, você tem as escolas particulares, você tem toda a rede pública, enfim, que hoje tem, né, várias possibilidades, mas você precisa fazer essa leitura também do que está significando o resultado disso, né? Resultado efetivo que der, assim, porque isso é uma situação que está colocada. Outro dia, lá no Parque Tecnológico, fui visitar lá, o presidente, eu vou citar o nome dele, o Nelson, pô, no Parque Tecnológico, ele me falou que tinha 120 vagas para o Fazano, né? Vagas na área hoteleira, do turismo, enfim, né? Fazano é uma referência. É Sim, isso, sim. uma referência. Das 120 vagas, com muito custo, conseguiu absorver 11 jovens. Né? E por que eu absorvi 11 jovens? Né? Não teve interesse. E se você olhar do ponto de vista, se falar, puta, tem 110, 120, é uma vaga lá no Fazano, porque o Fazano tem uma oportunidade de carreira. Mas por que as pessoas não abraçam? Né? É porque não querem trabalhar? Não é isso. Eu vejo que deve ter algo aí que nós precisamos descobrir, né? Porque a grande reclamação dos empresários em todos os setores, viu? Porque a construção civil, quando você fala da construção civil, o que o pessoal vai falar? Não, lá é serviço pesado, verdade. Ainda é muito pesado e ainda é muito perigoso. Infelizmente, Sim. os índices estão aí para Não há o dizer. que discutir. Sem dúvida, não tem o que discutir. Né? Mas quando você vai para todos os setores, você tem essa dificuldade. Fala o seguinte, eu não tenho mão de obra qualificada para tocar o meu produto, para tocar o negócio, enfim. É uma outra discussão que nós precisamos fazer. É quase uma contradição, né? Sim, é quase uma contradição. É A, uma ques- contradição. a questão da indústria, aí lembrando aí do tempo aí que você era sindicalista, nunca deixa de ser sindicalista, você não continua. Mas a quantidade de empresas, a indústria brasileira, ela tinha, vamos dizer assim, um potencial. E onde outros países aí, vamos colocar a China, tá? Não é uma crítica para a China fez a parte dela e muito bem feita, Bem feito. tá? Mas ela cresceu o parque industrial, inclusive jogando os produtos para cá, e o Brasil perdeu muito o número de indústrias. Isso também não é um grande problema para o Brasil, essa desindustrialização? Você, principalmente você que vê aí que veio da indústria? Não, sim, nós precisamos pegar a década de 70, 80, a década de 90. O que acontece na década de 90? Né? Vem chamada abertura da economia, que foi 89, aquela coisa do Collor. Lembra? Depois vem o Fernando Henrique, ganha a eleição, ele fica mais ou menos parecido, ele não chama os setores, por exemplo, para conversar. O Fernando Henrique foi engraçado. O Fernando Henrique anunciou várias montadoras. Anunciou a Renault, né? Anunciou Volks em outros estados. Ford, que ia para o Rio Grande do Sul, depois foi para a Bahia, né? E foi. Né? Vários. Caminhões de Resende. Né? O que acontece? Não tinha produção, porque não tinha dinheiro para comprar. Aí quando o Lula chega, espertamente, o Lula coloca crédito e cria a Câmara Setorial dos Carros Populares, chamados populares, né, que já começou caro, na minha opinião, né, mas foi, e a indústria saiu de 1 milhão de carros vendidos, fabricados entre caminhão e ônibus, e vai, né, para uma potência, chegou a 3 milhões e 600 mil. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, na década de 90, nós brasileiros, e a indústria brasileira fez isso, não a de capital nacional, mas a internacional, admitimos trazer máquinas velhas de outros continentes. Veio máquina da China, veio máquina dos Estados Unidos, veio máquina da Itália, veio máquina da Inglaterra, para produzir aqui. E estão produzindo até hoje. Não pensou no desenvolvimento, no investimento na nossa engenharia. Para a construção de máquinas. O que a China fez? Não, vou desenvolver. Mandou gente para o mundo inteiro, não é isso? O Japão também fez isso. Mandou gente para o mundo inteiro. Vamos ver o que está se desenvolvendo. Voltou, se aperfeiçoou e desenvolveu. Entendeu? Nós, com a matéria-prima que nós temos aqui,
Aí vem a discussão da privatização, de vender o Vale do Rio Doce, vende isso, tem que vender tudo, não sei o quê. Esqueceram de investir no desenvolvimento. E permitiu, inclusive, principalmente as empresas fornecedoras de montadoras, permitiram trazer equipamentos obsoletos de fora e botou o trabalhador brasileiro para trabalhar, se machucar até morrer. Aconteceu muito isso e sem ficar sequelado. Tem muito isso, tem fábricas aqui, como eu vou reservar o direito de falar o nome, que tem esses equipamentos até hoje. Sim, a gente sabe disso. Entendeu? É por isso que não foi. É por isso que não foi. Né? Eu vou fazer agora duas coisas. Vou falar, ver a questão do cenário nacional, vou fazer uma colocação para a gente, a partir daí, depois nós vamos entrar na cidade. Temos que falar do Sorocaba. Opa, Tá? vamos falar. Temos que falar do Sorocaba. Mas no cenário nacional hoje, a situação, vamos dizer assim, política do governo hoje está uma situação complicada, tá? Eu lembro do Lula, no seu primeiro mandato, a gente fala essa questão de importação e exportação, que ele tomou uma atitude que eu bati palma, tá? Teve uma licitação internacional para fazer a fabricação de um navio plataforma, tá? Aí eu lembro que à época o estaleiro brasileiro é uma licitação da Petrobras, tá? Os estaleiros brasileiros orçaram em 1 bilhão. Aí ganhou-se a licitação o estaleiro de Jurong, que é na Coreia, né? Por 900 milhões de dólares. O Lula falou, não, vai fazer no Brasil. Não, mas espera aí, são 100 milhões de diferença? Não, não são 100 milhões de diferença. Ele falou, eu lembro disso aí. São 1 bilhão em emprego no Brasil. A diferença é muito pouca. Então nós vamos fazer esse dinheiro virar emprego aqui. E pomba! E fez. Fez. Tá? E estava certo. Qualquer país do mundo ia fazer a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Tá? Mas hoje parece que o Lula não está com esse potencial. Sabe? Mas o que está acontecendo com o governo? Me explique, como você está vendo a situação hoje? Até nessas questões aí do IOF, de tudo. Está uma situação complexa. O que você está achando de tudo isso aí? Primeiro que o presidente Lula, quando assume o seu terceiro mandato, ele pegou um país com um chamado livre mercado. Porque se ele admite, por exemplo, que aquela plataforma fosse feita lá na Coreia, na época, mesmo com as regras de mercado, né, ele estava esquecendo da autonomia nacional, os empregos que nós tínhamos aqui. Ele recuperou, na época, o setor naval. Essa é a primeira Sim. coisa. Ele admitiu, assim que assumiu, abrir negociação com o Congresso Nacional e com o Senado todo, com os segmentos da sociedade, foi isso que ele fez. É isso que o Lula está fazendo. Porém, o Lula, por exemplo, nesse último episódio das operações financeiras, né, que é um absurdo, né, o que fizeram inclusive meio que na calada da noite, né, o Lula deve ir para o Supremo Tribunal Federal, porque isso é a atribuição do presidente da República. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o Lula pretende, com toda certeza, é essa linha do Lula, né, trabalhar as negociações para que a gente possa passar de uma fase que está muito atrasada, de distribuição de renda e possibilidade de distribuição, inclusive, de investimento. Então, ele tem feito isso o tempo todo. Já são mais de 290 países que vão botar investimento aqui. A questão da indústria ele está obcecado, né, de recuperar a indústria. Ele veio da indústria. Ele veio, mas está obcecado de recuperar essa questão da indústria. E ele vai até as últimas consequências para que isso possa acontecer. O que eu tenho pedido ultimamente para a sociedade, para o povo brasileiro, a questão da soberania, enfim, onde eu posso, tá? É o seguinte, gente, se trata do seguinte, você está fazendo propostas para que esse país ele possa ter recuperado a sua indústria, ele possa fazer com que o agronegócio continue crescendo, e o Lula nunca se negou isso, não negou investimento, aliás, o Todos financiamento... agronegócio. O problema não é agronegócio, o problema é a indústria. A questão da agricultura familiar, outros setores necessários que precisam crescer, inclusive o setor naval está recuperando, mas o Lula hoje, ele por conta da correlação de força que nós temos no Congresso Nacional, né, os chamados progressistas, os não são a maioria, o Lula adota, né, nessa realidade esse tom, ele sempre teve esse tom, né, de negociar o máximo para tentar, na verdade, recuperar o país da melhor forma possível. E a grande lógica hoje, no Congresso Nacional, não é o país.
o Congresso Nacional que está aí, na sua maioria, não vê o país, né? Porque quando eles, na realidade, colocam dificuldade, por exemplo, no imposto de operações financeiras agora, ele não viu o país. Quando ele coloca dificuldade que não quer aprovar a isenção até 7.000, até 5 mil reais total, né, do imposto de renda, e depois tem uma flexibilização até 7.500 reais, né? Quando essas pessoas estão se colocando obstáculo para votar isso, eles não estão vendo o país e taxar as grandes fortunas, não estão vendo o país. Então, o objetivo, infelizmente, é que o Lula, ano que vem, disputa eleição, ou não disputa eleição, mas que esse projeto não continue. Eles não têm esse objetivo, na realidade, de trabalhar isso para que o país possa crescer. Você quer ver uma coisa que está tendo dificuldade para caramba no Congresso Nacional também? A questão da energia. Né? A questão da energia, porque venceu agora, está vencendo agora várias licitações, né? Inclusive a eólica, porque quando foi feito uma discussão energética no país que começou as outras possibilidades, que foi a eólica Sorocaba foi referência. Teve mais de 10 mil trabalhadores, né, que fazia paz eólica e desenvolvia, inclusive, o gerador que é a Volbem, né, a Texis mais as pás. Mas o que aconteceu? Tinha exploração no alto mar, né? Teve as linhas de transmissão na energia elétrica que foram feitas, tanto é que não deu mais nenhum apagão, né? Na época do Fernando Henrique, no final do governo dele já estava dando apagão. O que acontece agora? Nós temos energia eólica para distribuir para o Brasil, uma boa parte do Brasil. Só que não foi feito as transmissões. E agora tem que abrir as licitações, tem que modificar a lei para fazer isso. Infelizmente, o Congresso Nacional está dificultando. Porque os lobbies estão querendo o quê? Estão querendo que o presidente Lula mantenha aquelas indústrias de energia, ou seja, as geradoras de energia, que é a lenha e a carvão. Você entendeu? Tá parada lá, estão recebendo por isso, esses caras estão recebendo por isso. Você entendeu? Então, de novo, o presidente Lula está numa situação que ele tem que negociar, lógico, ele tem que respeitar todos os partidos que ganharam a eleição, está numa lógica de negociar para não romper, né? Porque se romper é pior para todo mundo, lógico que é pior para todo mundo, mas tem uma parte do Congresso Nacional, na sua maioria, que bate. Ó, não pode ter tanto Bolsa Família, não pode ter BPC, não pode corrigir o salário mínimo, né? Então, mas pode ter uma coisa que a gente viu agora, eu vi hoje. pode ter as emendas, por exemplo. Uma emenda que mandou, um deputado que mandou emenda para fazer reforma no condomínio dele. No mesmo momento que eles se preocupam com a operação financeira, com o IOF, né, não foi isso? Aumentou o número de deputados do Congresso Nacional. Eu vi que isso passou essa também. Peraí. Não tem necessidade. Acho que tem necessidade do mesmo número que tem se readequar. Um estado cresceu mais do que o outro, tem mais representação. Se cresceu mais do que o quê, né? Normal. Sim. Isso. Né? Agora, falar do imposto sobre operações financeiras, dizer que é um tributo a mais, criar mais 18, 19 cargos, como foi criado, e não falar das emendas parlamentares, que é mais de 70 bilhões, o que é isso? O que está pensando no país? Não estão pensando no país. Realmente, então, a dificuldade do Lula é isso. É a grande dificuldade do Lula hoje, na minha opinião, é isso. Então, e eu fico assim, danado. Não está uma situação fácil. Não está fácil, e não está fácil para o país. A sociedade precisa acordar nesse sentido. É a mesma coisa que fala o seguinte, acho que hoje nós temos também uma realidade que nós precisamos olhar para isso. Né? O trabalhador de carteira assinada, 33 milhões de pessoas, não carteira assinada, 38 milhões, que são trabalhadores. Tem lá o MEI, né, o empreendedor que tem lá sua loja com 2, 3 funcionários, tem o seu mercadinho, enfim. Nós precisamos, olha, o financiamento para esse pessoal é muito caro ainda. E essa briga no Congresso Nacional existe, né? Porque os grandes lobbies, como esse lobby, por exemplo, da energia, né, como um todo, eles conseguem brigar. Eles fizeram a maioria no Congresso Nacional, como o agronegócio fez. Né? Não fez agricultura familiar. Quando fala da agricultura familiar, imediatamente fala, não, isso é corrente sem terra. Não é. A agricultura familiar tem né, 70% da nossa comida, né, precisa ser olhada. As pessoas quando veem... não exporta, no caso. Tem outro café também agora, né? O agronegócio é exportação. Aquilo que a gente compra no supermercado é o pequeno produtor. Pequeno produtor. As pessoas pensam que aquilo é agronegócio. Não é. Não. Mas é isso. Hoje o que se tem é o seguinte, tem um Congresso Nacional que infelizmente não pensa no país. O presidente Lula, com seu ministério, tenta de todas as formas fazer
uma negociação melhor possível, porque se rompe, né? Vamos pegar um rompimento aí horrível, né? Se rompe, na realidade, o que pode acontecer? Não, vai acontecer. Quem paga o pato é a nossa população. Embora os empregos estão batendo recorde, né? Os empregos hoje, tem um número hoje. A arrecadação do país, né? Está batendo recorde. Então, nós precisamos, inclusive, nesse momento, dar uma analisada nisso, o que é que vai fazer, né, com isso. Aí tem outras discussões também que é necessário fazer. Hoje você tem aquela discussão de vai explorar petróleo no Amazonas ou não. Porque o petróleo, há quem diga, tem tempo vencido, né? Tempo para vencer, né? Certo. Eu acho, os estudiosos que falam isso, não sou eu. Os estudiosos falam que tem 30 anos ainda. Mas, agora, o que o presidente Lula tem falado? Olha, aonde nós temos o pré-sal descoberto, ele tem o quê? Não é o presidente Lula, o segmento total, né? Fala, tem mais aí 5, 6, 7, 8 anos. O que você coloca no lugar para o país continuar arrecadando, né? Uma é a indústria, que ele está, né, fazendo o tempo todo essa discussão. Outros segmentos que a gente tem hoje, tem a tal da, como é que fala? Você tinha muita briga por minério, né? Sim. Hoje você tem as tal das Terras raras. Essas raras. terras raras é a grande guerra que tem hoje. Viu? Não pense que a briga do Irã, Israel, com esses Estados Unidos se metendo em tudo, uma das grandes brigas mundo afora hoje é Tem tal, muita coisa por trás essa disso. coisa da China, da Rússia na Ucrânia, terra rara. E o Brasil tem terra rara. Muita. Tem muita, o Brasil tem muitas Muita terras. raras. Então, toda essa briga nós vamos ter que estar entrando nela. E o Congresso Nacional, o lobby do Congresso Nacional, posso dizer seguramente, boa parte é bancada por isso, e tem uma parte já, né, muito interessada nisso. Então, são discussões que vai ter que ter muita habilidade. E a grande questão que eu sempre falo é o seguinte, gente, por que não tirar um pouco, do que não é muito, de quem tem muito e muitos caras têm muito e muito para jogar para aqueles que têm menos. Eu vou colocar uma situação. Aqueles que têm menos. Essa grande situação que hoje, que é as bets, estão, inclusive, levando pessoas aí a suicídio. E tem, isso, para mim, não era nem para ter, mas se tem, vai ter que tributar muito. É o que está sendo proposto, né? Sim. A tributação das bets. E outra coisa, isso você falou, uma questão assim, a baixa renda está pegando a renda que não tem, praticamente não tem, está botando nas bets. Então, isso tem que, na minha opinião, é proibir, né? Exatamente. Não tem outra saída, é proibir. É proibir. Aí fala assim, não, mas... Porque quando você fala isso para determinadas pessoas que se diz democrata, né, o pessoal da Terra Plana, o que eles falam? Não, que é isso? E meu direito? Isso é direito das pessoas, isso é não sei o quê. Peraí, não é bem assim. Tem direito, mas tem que ser tributado. Claro, tem que ser tributado, tributado. Né? Todos os países, na realidade, eles têm a sua autonomia por aí. Né? Ele tem o imposto de exportação, de importação. Que são reguladores, todos reguladores. IOF é regulador. IOF é regulador, é isso. Agora vamos falar... Temos que colocar um espaço aí para você falar da situação do Sorocaba. Vamos lá. Bora, agora a palavra está com você. E aí, como é que está a situação do Sorocaba? Nossa querida terra rasgada. A questão de saúde e tudo. Fale. Estamos aqui para escutar. Sorocaba, primeiro, é uma cidade, assim, com seu povo, né, maravilhoso, uma cidade acolhedora, uma cidade que tem sua história e que tem também... lá, de vez em quando, os seus aproveitadores, né? E eu vejo que, nesse momento, nós estamos com um prefeito aproveitador, né? Que, na realidade, não tem conduzido bem os destinos da cidade, não tem, inclusive, valorizado, né, para aquilo que ele foi eleito, né? Então, ele tem brincado muito com a nossa população, infelizmente, de tudo que esse prefeito prometeu, né, lá em 2020, na sua campanha, quando assumiu em 2021, praticamente nada ele fez, né? O Hospital Municipal, 14 mil casas, padrão de saúde Unimed, né? Reformar todos os 32 sabe-tudos que estava parado, construir 24 creches, né? E por aí foi, né? Algumas vias de acesso que ele se fala que acabou fazendo, ele teve que fazer outro empréstimo, fez um empréstimo em janeiro de 2021, depois fez um outro empréstimo só para lâmpada de LED em julho de 2022. A cidade hoje não está totalmente com a lâmpada de LED. Se você tem lâmpada de LED numa travessa, você não tem no corredor. Há quem diga que ele faz a contrapartida da Miticatória, inclusive com essas lâmpadas de LED, né?
E na saúde, eu não preciso dizer, e outros setores também, o que é que está acontecendo. A investigação da Polícia Federal, né, bateu na nossa cidade. Essa investigação, os relatórios estão Que não começou sendo, com o Lula. entendeu? Não foi. Tem que ser- Ele já passou essa conta para o Lula. Não foi. E, na minha opinião, hoje é um prefeito que está doido para chegar abril do ano que vem, e ele, com o cargo, ele sair licenciado para disputar a eleição de deputado federal para tentar pegar a imunidade parlamentar no futuro, né? Vejo que a população também cai muito, infelizmente, nas propagandas dele, e algumas relações que ele acaba fazendo pequenas, né, que são, por exemplo, uma praça, uma academia ao ar livre, que não é grandes obras de com preço alto, ele faz exatamente em cima de alguma licença que ele fez para algumas empresas que paga isso para ele, né, que paga isso para ele. Há quem diga que esse prefeito, há quem diga, né, chega as informações na Câmara Municipal que O passarinho verde contou. todos os contratos que se tem, no mínimo, ele tira 10%, né? E é por isso que ele tem todo esse esquema de segurança, de comunicação, né? Esses barulhos todos que ele faz, aquela coisa toda. Hoje, a Câmara Municipal está com uma CPI proposta, assinada, pasmem, né? Pelo partido, são partidos antagônicos, né? Assinada pelo PT, pelo PSOL e pelo PL, são 7 vereadores que assinou, né? Vereador Raul Marcelo, Fernanda, Isídio Yara, Dilan Dantas, Roberto Freitas e a Tatiane Costa. Então, são esses. Nós estamos tentando mais 2 ou 3 assinaturas para que a gente possa estabelecer a CPI. Desde o primeiro momento nós estamos fazendo isso. Mas entendo também o seguinte, não só a Câmara Municipal, mas a nossa população precisa tomar um posicionamento, que a nossa cidade já padece de atraso de pagamentos, né? Falta de cumprir com os compromissos, né, do pessoal de limpeza, pessoal que trabalha com serviço de apoio, nas próprias empresas que pegaram, por exemplo, Zona Oeste para administrar, que veio de fora, esse planejamento está colocado no relatório da Polícia Federal, que foi antes da eleição, quer dizer, um grupo chegou antes da eleição, falou, você pode ser candidato a prefeito, que eu vou bancar, mas eu vou querer isso de prestação de serviço. Infelizmente, a nossa cidade está na mão dessas pessoas hoje, né? Nossa cidade é uma cidade que cresce, é uma cidade que tem seu potencial, né? Que tem, evidente, todas as condições de crescer muito mais, né? E lógico, mas não é pelas mãos do atual prefeito e nem do grupo dele, né? Ele se aproveita de uma cidade que cresce por si próprio, que tem seus méritos, para ganhar dinheiro em cima da nossa população. Hoje esse é o retrato que eu tenho, infelizmente, e nós estamos cumprindo o nosso papel lá na Câmara Municipal e queremos cumprir da melhor forma possível, que é fiscalizar. Né, que é fiscalizar. Eu tenho falado muito isso também. É prazo, para mim, de validade até abril de 2026, se chegar a abril de 2026. Né? Eu entendo que a cidade pode se preparar aí, porque é provável que nós teremos mudanças e precisamos ter mudança. Para mim, é essa a situação da cidade hoje. Pergunta do milhão, que vai ser 2 perguntas na realidade. Pensando em Brasil, o que nós precisamos fazer hoje para começar a melhorar o país, dar um start nesse país, para que a gente consiga um dia ser realmente um país desenvolvido, e que a gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro não chega. E Sorocaba também. Duas opiniões. O que nós precisamos fazer? Brasil e também a nossa região aqui, Sorocaba. No Brasil, o que eu entendo é que nós precisamos ter alguns pactos nacionais que ele possa ser respeitado, independente de quem ganha a eleição. Política de Estado. Política de Estado. O primeiro deles, para mim, na minha opinião, é na educação. Mas vejo também que nós precisamos ter um plano de mobilidade audacioso no Brasil, né? Que fale com os oceanos. Isso tem a transoceânica que está sendo construída, Sim. mas não é tudo, né? Eu vejo que esse pacto é importante. E nós precisamos também ter um pacto no Brasil para que a gente possa distribuir renda, né? O que é distribuir renda? Nós temos 14 milhões de pessoas dentro que passam fome, né? Então, quer dizer, ou nós fazemos esse pacto, né, ou nós não vamos chegar a lugar algum. Então, eu entendo essas 3 questões: educação, plano de mobilidade e essa questão social, que é a distribuição de renda. Ou seja,
A reforma tributária que foi proposta, ela precisa sair do papel, ela precisa ter ajuste constante. Eu sempre falo assim, economia não pode, né, descuidar, economia é ajuste constante. Né? A economia, ela é Entendeu? volátil. É a volátil, economia exato. muda. Você tem que olhar ela o tempo todo. Mas eu vejo isso, que a distribuição de renda, essa é uma das grandes saídas para que a gente possa trabalhar isso. Sorocaba, você me perguntou de Sorocaba, né? Sorocaba eu vejo, Sorocaba precisa o seguinte, ela tem que ter uma proposta efetiva para a região metropolitana. Sorocaba tem um limite de crescimento e nós precisamos olhar para a região metropolitana. Quais os espaços que vai, na realidade, ter determinados investimentos que nós possamos ter uma cidade que tem um limite, que tem uma boa qualidade de vida casada com a indústria, casada com o setor de serviço, com o setor de comércio, com a nossa, né, educação, com nossa mobilidade, enfim. Então eu vejo isso. Então nós precisamos ter um olhar na região metropolitana e fazermos um pacto com a região metropolitana para que a gente possa ter esse trabalho feito. E a outra, se você tem 25 crianças que nascem por dia, você tem condição de fazer um plano municipal muito bem feito de educação. Você sabe onde está, né? Nasce 25 crianças em todos os segmentos da sociedade. Desde aquele que recebe, aquela que recebe Bolsa Família até quem tem, né? Então, e aonde está colocado essas famílias? Como que está? Então, a partir daí, eu vejo que nós temos que ter um plano de inclusão que a gente possa ver não só a situação de vida dessas pessoas com qualificação, com emprego, com renda e inclusão, mas tem necessidade de moradia? Moradia, né? Tem necessidade de um trabalho específico na educação e por aí vai, né? Então, eu acho que é essas duas questões aí e olhar para a região metropolitana. Então, Sorocaba precisa ver isso, porque não dá para ter um plano diretor como foi aprovado agora e esse plano diretor, pasme, está estabelecendo, por exemplo, que no bairro Itavuvu, que é um bairro histórico, no Genebra, possa se fazer prédio, por exemplo. Então, é difícil você falar isso. Mas eu vejo o seguinte, que a cidade ela precisa, no seu plano diretor, respeitar o Cinturão Verde, que se deixar esse plano diretor que acabou de passar, vai acabar o Cinturão Verde, vai botar as torres em tudo quanto é lugar. É por isso que eu olho e falo o seguinte, olhar a região metropolitana, olhar a situação que nós temos na cidade hoje, de construção, levando em consideração o que nós temos de verde, não só em Sorocaba, como na região metropolitana, é uma questão fundamental, porque senão, daqui a pouco, nós vamos bater 1 milhão, 1.200.000. É bonito até falar, né? Mas tem que ter estrutura Tem para que ter isso. estrutura para isso. É por isso que eu falo. Tem que ter planejamento e o planejamento passa pela região metropolitana. Isídio, muito obrigado. Obrigado pela presença. Não só pela, não é pela presença, aula. pela aula Pela que aula. passou hoje, nos passou hoje, o conhecimento, a experiência que é muito importante, mas tá? Muito obrigado. E é isso, encerramos por aqui. Eu que agradeço vocês. Tive a oportunidade aqui de rever alguns amigos hoje. O Renato, meu amigo, muito tempo, né? O Zé Antônio Rosa, nossa, muito tempo. Conhecia você, Luiz? Muito tempo, né? A gente tem tempo E também. você, A gente já fez coisas. já se vimos por aí, né, Felipe? Quero agradecer você. Estou acompanhado aqui da Carol, que trabalha comigo. Carol, por favor, vem aqui dar um oi aqui. Vem. Entendeu? A Carol vem também aqui, dá um oi pra gente aqui. Vem, Desce na câmera aí. vem aparece aqui fala, ó, eu dei água para todo mundo falar até agora. É verdade, já, né? Ela abasteceu todo mundo de água Depois aqui, a gente ó. corta aí um tchauzinho, já era. Obrigado, viu? Aí. E é isso, né? E parabenizar pela oportunidade, porque botar os segmentos todos da sociedade para falar, para conversar, e do Brasil inteiro, eu acho que no Brasil tem esse despertar hoje, nós temos certeza que nos próximos 10, 15, 20 anos aí nós teremos um país melhor, com toda certeza. Parabéns, viu, pela iniciativa. Que isso. Estamos à disposição. Obrigado.